tudo ao seu redor. Poder observar que tantas coisas fazem parte da nossa vida, da nossa existência, e que somos seres humanos que necessitamos de coisas. Aquilo de mais importante que se encontra em meio a tudo isso é a vida, ao ponto que a vida não é considerada uma coisa. É algo de tão importante que as coisas estão ao nosso redor e no centro dessas coisas está a vida humana. No centro da vida, Deus, e em tudo, Deus. Deus na nossa vida, centro de tudo, e centro das coisas. Por isso, é oportuno e convém sempre e cada vez mais nós sim valorizarmos as coisas. Somos pessoas que necessitamos sempre de algo, mas também somos pessoas que temos este risco de acumularmos coisas. A gente precisa de tanto, mas vive com tão pouco. Vou repetir. A gente precisa de tanto, mas vive com tão pouco. Como é importante a gente saber sim valorizar as coisas. Como já dizíamos, precisamos de coisas, de objetos para o nosso trabalho, para o nosso lazer, para tudo aquilo que envolve a vida humana. Ela está sujeita a precisar sempre de algo para sobreviver, para ter uma vida com um certo conforto, para se locomover, enfim. Repito, a vida humana precisa de coisas. Saber identificar que o mundo das coisas é importante, mas que o mundo das pessoas, ele é mais. Isso deve nos fazer sempre, cada vez mais, amadurecer esta consciência de que nós passamos, sim, nós passamos, e as coisas ficam. As coisas ficam, talvez, mais usadas ou menos de quando nós as adquirimos, mas que essa vida passando, e passa tão depressa, a gente seja capaz cada vez mais de sim valorizar as coisas às quais nós necessitamos para bem viver, mas não nos apegarmos às coisas. Às vezes julgo que temos, parece que um risco muito grande de nos apegarmos tanto às coisas que parece que somos desapegados e desapegadas até da vida em prol e para com as coisas. E devido a certas coisas, parece que a vida passa em segundo plano. Não. Não devemos viver assim. Deus não quer que sejamos e que vivamos assim. A reflexão de que Deus é o centro de tudo, é lógico que realmente compete sempre e cada vez mais a nós, como eu já dizia, interpretarmos que essas coisas
vão ficar na realidade a qual nos pertencia. E a nossa vida vai passar a ser uma vida sem coisas. Vai passar a nossa vida a fazer parte de uma vida em uma dimensão diferente. Um argumento muito sério, muito forte, profundo e também difícil. Afinal de contas, a gente não conversou face a face com quem já partiu desta vida e que tenha nos falado, sim, que tenha nos falado de forma assim tão clara como é a vida sem as coisas, como é viver em uma dimensão atemporal, ou seja, fora da realidade chamada tempo. Uma vida sem coisas, uma vida sem afazeres. Por isso que eu dizia, nós ao centro das coisas, daquilo que nos envolve, dos nossos trabalhos, de tudo aquilo que a vida está envolvida, mas que depois temos esta realidade muito profunda a qual nos pertence, esta realidade com Deus, Deus o centro da vida humana. Não temos que viver somente a dimensão humana com as coisas e nos esquecer que esta vida humana tem um elo direto, tem uma ligação com Deus, com as realidades divinas que já nos acompanham. Poderíamos dizer que é um já, mas não ainda. Sim, é bem isso. É um já, mas não ainda. O que significa isso? Esta realidade de Deus que acompanha a vida humana, que pertence à vida humana, mas ainda pertence em uma dimensão diferente. Por quê? Esta vida humana está ligada ainda com as coisas aqui da Terra, essa dimensão temporal. Mas esta realidade atemporal, fora do tempo cronológico, de horas, de dias, minutos, segundos, meses e anos, de tudo aquilo que envolve esta vida temporal, é sublime caminhar desta forma, agradecendo sim a Deus, sem medo, sem paura, de que nós fizemos parte desta obra sua. Por que ter medo de estar nos planos de Deus? Eu não tenho medo, ao contrário. Sou grato a Deus por fazer parte deste plano divino, de que a minha vida não está diretamente e somente envolvida com as realidades das coisas, mas que tem uma vida divina a qual me pertence e que eu faço parte e que me acompanha. Lógico que com as limitações, com as falhas, com as incompreensões, com aquilo que nós denominamos pecado, mas mesmo assim, este Deus me acompanha, nos caminhos da vida, na nossa história. Não tem como caminharmos, vivermos uma realidade e uma dimensão histórica, temporal, excluindo Deus. Como tirar Deus dos nossos dias, da nossa vida, se não depende de nós tê-lo em nosso coração? É a chamada lei natural. Fazer o bem e evitar o mal, é isso que faz com que o ser viva esta dimensão realmente de viver
o seu tempo, a sua história, a sua dimensão cronológica, mas com o olhar fixo, com o olhar voltado, sim, para as realidades eternas, para a realidade de Deus. A nossa história, o nosso tempo aqui vivido, é uma primeira parte de uma vida. A realidade divina, ela nos pertence. E Deus quer, sim, Deus quer que possamos escrever uma história que possa marcar época. Aqui fica este convite. Que sejamos capazes, sim, com o mundo das coisas que nos são disponíveis, mas com o olhar fixo em Deus, escrevermos, construirmos uma história que realmente possa marcar época. Que possamos já, aqui e agora, começar a deixar o nosso legado e que este legado possa ficar para as gerações que hão de vir e contemplar a nossa história e sermos gratos a Deus por termos tido a possibilidade de deixarmos uma história que outras pessoas irão ler, se não em livros, mas através de palavras que possamos deixar e, acima de tudo, de testemunho que aqui nós já estamos deixando. Tudo ao seu redor. A vida no centro das coisas e no centro da vida e das coisas, Deus.